Prisma. Prisma, gente. Vamos agora começar a aprender, né, sobre esse famoso carinha, que é o chamado prisma. O que é o prisma, gente? O prisma, né, é assim. Você pega uma figura aí qualquer que você conhece, né, em duas dimensões. Por exemplo, um triângulo. Tá vendo aqui? Eu peguei um triângulo, beleza? Peguei aqui um triângulo que está aqui na base, tá vendo? No chão do meu prisma. O que eu faço para ter um prisma, né? Poderia ser um triângulo, poderia ser um quadrado, um pentágono, qualquer polígono. O que eu faço? Eu pego esse triângulo e puxo ele para cima, ó. Puxei para cima. Aí começou a esticar esses ladinhos aqui, beleza? E no final eu vou ter o mesmo triângulo, beleza? Então esse que é o prisma. O prisma é qualquer figura que você consegue fazer, né, geométrica, né, uma figura espacial, que você consegue fazer dessa forma. Você tem um polígono, né, um polígono regular embaixo, né, um pentágono, um hexágono, um quadrado, um triângulo, e você pega ele, né, e levanta ele. Quando você levanta ele, vai esticar aqui esses novos lados, né, na terceira dimensão, e no final vai ter um polígono. Então nós queremos que é o mesmo polígono que tinha antes, né, triângulo, triângulo. Então nós queremos o quê? Nós queremos calcular a área total, né, desse polígono. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Para fazer isso, tem que ficar atento a duas coisas, né? Esse polígono ele tem dois tipos de áreas que nós precisamos distinguir, não é isso? Uma é qual? Uma é a área lateral, tá vendo? O que é a área lateral, gente? É a área aqui desse ladinho, ó. Nesse caso aqui, né, nós temos, ó, um retângulo aqui da frente de área lateral, um aqui do lado, ó, um aqui do lado e outro aqui também do lado, beleza? Então nós temos três retângulos. Mas a área lateral sempre vai ser o que? A soma das áreas dos retângulos, tá bom? Porque sempre que eu tiver aqui, por exemplo, um quadrado, pegar ele e puxar ele para cima, sempre vão surgir o que? Retângulos. Então a área lateral sempre vai ser o que? Sempre vai ser a soma da área de retângulos, tá bom? E a área da base. A área da base, gente, é o que? É a área do meu polígono aqui que eu tinha inicialmente, né? Por exemplo, ó, aqui é um triângulo, então a minha área da base vai ser o quê? A área desse triângulo e desse triângulo. E repara o quê? Repara que eu tenho, né, duas bases, né? Eu tenho a base de cima e a de baixo, né? Porque ele pode ficar em pé ou assim, ou de cabeça para baixo, tá bom? Então vamos agora aqui ver a área total desse nosso polígono, beleza? A área total do nosso polígono é o quê? É a área lateral, né? A área lateral mais o quê? Mais, ó, duas vezes a área da base. Tava só faltando esses dois aqui, né? Por que duas vezes, professor? Porque tem duas bases, né? A de baixo e a de cima, beleza? Então, a área lateral. A área lateral vai ser a área toda aqui desses retângulos, né? Por exemplo, ó, e esses retângulos, eles estão muito ligados, né, à quantidade de retângulos, qual é o polígono. Por exemplo, se eu tenho um triângulo, eu vou ter três retângulos. Se eu tenho um quadrado, eu vou ter quatro, né? Quando eu levantar, eu vou ter quatro retângulos. Quatro retângulos. Se eu tiver, né, um pentágono, eu vou ter cinco. Um hexágono, eu vou ter seis. Beleza? E nós também queremos saber o quê? Queremos calcular o volume, gente. O volume desse prisma aí. E qual é que é o volume desse prisma, gente? Ó, é o mesmo volume lá do nosso cilindro, né? Porque o cilindro, ele não é um prisma, porque o prisma, ele é um poliedro, né? Ele tem vértices, ele tem faces, né? Ele tem arestas. Um cilindro não tem vértices. Um cilindro não tem, assim, faces. E também não tem arestas, não é isso? Então, ó, mas ele tem o mesmo esquema de construção, ó. Tu tem lá um círculo, né? Tu pega o círculo e puxa para cima. Tu tem um cilindro, né? Então, ó, aqui temos que vai ser então o mesmo volume do cilindro. Como assim o mesmo volume? Não é a mesma fórmula, é a mesma ideia, é o princípio de Cavalieri. Qual vai ser o volume? Vai ser, ó, a área da base, que nesse caso aqui é um triângulo, mas poderia ser outro polígono, né? A área da base vezes a altura, né? Vezes até quanto eu puxei, né, o meu polígono aqui para cima para formar meu prisma, beleza? Então vamos colocar aqui valores para nós podermos resolver, né, uma questão calculando a área da base, a área lateral, ou seja, calculando a área total do nosso prisma e também o volume dele. Então está aqui, olha só. Eu falei o quê? Que o lado aqui do meu triângulo, né, que é a base, né, é 3, tá bom? E eu meti a mão nele aqui embaixo, né, e puxei até aqui em cima na altura 5, ó. Então eu sei que o 5 já é o quê? O 5 já é a minha altura, né? E como tá tudo puxado igual, né? Se aqui é 5, ó, aqui também vai ser 5. E lá atrás, ó, onde está tracejado, também vai ser 5, beleza? Também vai ser um 5 aqui.
Então, beleza. Aqui temos um outro ponto a falar super importante, gente. Esse prisma aqui é um prisma o quê? Regular. O que é um prisma regular? Significa que esse polígono aqui, ó, esse triângulo, é um triângulo regular, ou seja, ele tem todos os lados iguais. Então, ó, se aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3, não é isso? É um triângulo que é equilátero, ó. Todos os lados são iguais, não é isso? E sempre o de cima vai ser igual ao de baixo, beleza? Então já podemos fazer várias coisas aqui importantes. Olha só, o meu retângulo, ó, meu retângulo tem altura 5, tá vendo? E base 3. Então já consigo calcular a minha área lateral. Qual vai ser a minha área lateral aqui, gente? Olha só. Eu sei ó, o quê? Que ó, 5 vezes 3 dá 15. Então a área desse retângulo aqui, ó, vai ser 15, né? Vai ser 15 a área dele. Só que eu tenho 3 retângulos, né? Ó. Um aqui na frente, um aqui do lado e um aqui do outro lado, beleza? Então eu tenho 3 retângulos. Então 3 vezes 15, gente, é quanto? É 45. Então a minha área lateral vai ser quanto? Ó? Vai ser 45, não é isso? 45, vamos botar, né? Centímetros quadrados, né? Porque aqui, é claro, é 5 centímetros, né? E também aqui vai ser 3 centímetros. Beleza? Beleza, então, ó, já calculei a minha área lateral, que é o quê? Ó, um retângulo mede 15 de área, né? Porque é retângulo, 5 vezes 3, 15. Eu tenho 3, então 3 vezes 15, 45. Beleza? Agora eu preciso o quê? Calcular a minha área da base, beleza? Então, ó, é a área o quê? A área de um triângulo, não é isso? Só que repare, né? Ó, eu sei aqui que o meu lado é 3 no meu triângulo, né? Mas lembra da fórmula da área da base, né? Ó, vou botar aqui, ó. A área da base do triângulo, né? A área da base é o quê? A área desse polígono aqui, que é um triângulo. Então vai ser o quê? A área do triângulo. Então a área da base vai ser a mesma coisa que a área do triângulo, né? Se fosse um quadrado, seria a área de um quadrado, né? Mas aqui no caso é o triângulo. E qual é a área do triângulo? É base vezes altura sobre 2, não é isso? Eu sei que a base vale 3, mas eu sei quanto é que vale a altura? Não sei. Então vamos falar aqui, né, que a altura, ó, vai do topo até o chão fazendo 90, vai valer 2. Beleza? Então a altura vale 2. Então eu sei o que? Já posso calcular agora a minha área, né? Ó, a base vale 3, a altura vale 2, não é isso? Do meu triângulo. E é a mesma aqui para cima, né? Ó, essa altura aqui, ó, vale 2 também, não é isso? E ó, então, ó, dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Posso cortar o 2. Então a minha área da base vale 3, beleza? 3 centímetros ao quadrado. Então olha que maravilha, já consigo calcular o volume, ó. O volume não é a área da base? A área da base está aqui, 3. Vezes a... Vezes quem? Vezes a altura, né? A altura vale 5, né? Então vai ser 3 vezes 5. Que dá quanto? 15, né? 15. 15 o quê? 15 centímetros cúbicos, beleza? Por que cúbicos? Porque lembra, volume. Volume é sempre ao cubo, né? E a área da base ó, já vale centímetros ao quadrado. Com a altura, que é centímetro, centímetro ao quadrado vezes centímetro, vai dar centímetro ao cubo, beleza? E agora também podemos calcular a área total, não é isso? Ó? A área total vai ser o quê? A área lateral. A área lateral vale 45. A área da base vale quanto? Vale 3, não é isso? Então 2 vezes 3 dá 6, beleza? Então a minha área total vale quanto? Vale 51 centímetros quadrados. Aí tu pode falar assim, pô, mas a área total é muito maior do que o volume. Mas calma, né? Aqui nós estamos tratando de medidas diferentes. Não dá para comparar assim, né? Uma está centímetro cúbico, outra é centímetro quadrado. Então, ó, a área total é 51 centímetros quadrados e o volume 15 centímetros cúbicos. Beleza? Então é sempre assim, gente. Tem que estar ligado na fórmula, olha só. É um prisma, né? Não é difícil pensar nisso, né? Olha só, não é difícil pensar nisso. É muito parecido com o cilindro, né? Muito parecido com o cilindro. A área total vai ser a área lateral, né? Que é facinho, né? São só retângulos aqui. E mais 2 vezes a área da base. Então, calcula qual vai ser a área lateral, calcula qual vai ser a área da base e tu consegue calcular a área total. E além disso, o volume também, que é a área da base vezes a altura, né? Sabendo a área lateral e a área da base, você sabe tudo, não é isso? E além disso, olha só, a área lateral, né? Ela vai ser o quê? Retângulos. Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo, vão ser 3 retângulos. Se eu tiver um quadrado, 4 lados, 4 retângulos. Beleza? Só que além de tudo isso, nós podemos trabalhar uma outra questão também com o cilindro, que é o quê? Essa parte aqui, ó, do vértice, face e aresta, né? Vamos fazer arte.
Então, ó, repara que nesse caso aqui especificamente, ó, temos quantos vértices? Ó? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Temos 6 vértices, não é isso? Temos 6 vértices. Por quê? É 3 embaixo e 3 em cima, beleza? E a face, gente? Temos quantas faces? Temos uma embaixo, uma em cima. Temos 2 já, não é isso? Agora mais as 3 do lado, né? Aí temos o quê? Mais 5, né? Então temos 5 faces, não é isso? Repara que aqui temos faces diferentes, ó. Temos 2 que são triângulos e 3 que são retângulos. E também temos aqui as arestas, né? As arestas são o quê, né? São esses tracinhos que ligam os vértices, né? Então, ó, que compõem as faces. Então temos 3 arestas embaixo, 3 arestas em cima e 3 arestas no meio. Olha só que interessante, 3, 3, 3. Será que isso é coincidência? Não, não é coincidência. O cilindro é muito fácil da gente descobrir de cabeça assim, tranquilo. O vamos fazer arte, né? O vértice, a face e a aresta, né? E claro, se você usar aqui aquela relação de Euler, vamos fazer arte A2, você também vai ver que ela é verdadeira, né? Porque não está um cilindro amassado para dentro. Né? Então, olha só, repare o seguinte. Se nós sabemos somente o número de arestas, nós conseguimos descobrir tudo. O vértice e a face, sem fazer nem conta direito. Olha só, temos o quê? 9 arestas, né? 3, 3, 3, né? O cilindro é sempre assim, ele é dividido por 3 as arestas, ó. Se você tem o número de arestas lá grandão, 15 arestas, você divide por 3, vai dar 5. Então tem 5 na base de baixo, 5 na base de cima e 5 no meio. Ou seja, se tem 5 nas bases, significa que é o quê? É um pentágono, beleza? Então, ó, se é um pentágono, né, eu vou ter 5 vértices embaixo e 5 vértices em cima. Vou ter 10 vértices, beleza? Então, assim que a gente pensa sempre no cilindro. Ó. Vamos aqui para o nosso caso. Vamos supor que eu não sei o vértice nem a face. Só sei a aresta, que é 9, que uma questão me fala. Aí ela diz, descubra quantos vértices e faces tem esse prisma, né? E tem que ser o prisma. Essa regrinha só vale para o prisma. Então, ó, eu pego aqui a minha aresta, eu divido por 3, beleza? Então, eu sei que embaixo é um triângulo. Porque se eu dividir por 3, 9 dividido por 3 dá 3, não é isso? 9 dividido por 3 dá 3. Então eu tenho o quê? Eu tenho, ó, 3 arestas embaixo, 3 no meio e 3 em cima. Se eu tenho 3, né? Se a resposta foi 3, significa que eu tenho um triângulo. Isso já é bom para mim, né? Para calcular a área lateral, né? Porque eu sei que vão ser 3 retângulos. Além disso, ó, repara que os vértices nos prismas sempre ficam, ó, embaixo e em cima. No meio não tem nenhum vértice. Então, se aqui é 3, aqui é 3, eu já sei o quê? Que é só multiplicar por 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, eu vou ter 6 vértices, né? 3 aqui e 3 aqui. Ah, professor, e como é que vai ser a minha face? Qual vai ser a minha face? Né? Aqui é 5. Qual vai ser a minha face 5? Como que eu vou saber, né, que a minha face vai ser 5? Ó? Eu sei que vai ser 6 o vértice, porque dividir por 3 deu 3. Vezes 2 dá 6. Já descobri o vértice. E como é que eu vou saber que a minha face vai ser 5? É fácil, ó. Se eu dividir por 3 deu 3, então eu tenho 3 aqui embaixo, né? Eu tenho 3 retângulos no meio, né? Então eu já tenho 3 faces no meio. E, ó, se eu tenho 3 faces no meio, é fácil. Eu só posso ter uma em cima, uma embaixo. Então 3 mais 2 vai dar 5, beleza? Então olha que legal, olha que coisa interessante, ó. Se eu pegar o número de arestas e dividir por 3, vai dar 3, beleza? Agora, se eu pegar esse 3, né, e fazer vezes 2, eu vou ter o meu vértice, não é isso? E agora, se eu pegar esse 3, né, e fazer mais 2, não é isso? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um número de faces, não é isso? Faces, né? Porque 3 mais 2 dá 5. Então é sempre assim, gente. Ó, dividir por 3 deu 3. Eu sei que eu vou ter 3 aqui no meio, né? 3 retângulos aqui no meio. Então já tenho 3 faces retangulares. Mais uma de cima e uma de baixo. Por isso soma 2, dá 5, beleza? E de novo, ó, para o vértice, eu tenho 3 aqui que deu a divisão, né? Dividir por 3 deu 3. Então, ó, eu vou ter 3 embaixo, 3 no meio e 3 em cima. Se eu tenho 3 em cima e 3 embaixo, né? Então 3 mais 3, 6. Então eu vou ter meus vértices. Beleza, gente? Fiquem ligados no prisma que isso cai bastante em prova. Aparece assim, só da aresta. E você fala, caramba, mas como é que eu vou descobrir o vértice e a face, né? Nem tem como você usar a relação de Euler aqui. Se você só souber a aresta, você não consegue descobrir nem o V nem o F na relação de Euler. Porque vamos fazer amor a 2. Vamos fazer arte a 2, não é isso? Então, mas se você descobrir a aresta, se você souber a aresta, você já consegue descobrir o vértice, que é só fazer vezes 2, ó, lembra assim, vezes 2 vértice, mais 2 face,
beleza? E sempre nessa ordem, vamos fazer arte, beleza?